Primeiro ensinamento aqui. Você saiu... Para quem não conhece, Itaporanga deve dar o quê? Uns 400 quilômetros aqui? 490. 490 quilômetros da cidade dela para pegar a primeira oportunidade que apareceu numa Caixa Econômica Federal. Eu, inclusive, desisti de fazer o vestibular por causa disso. Caraca, porque foi na finalização do terceiro ano, então, ou eu ia prestar o vestibular, ou eu vinha para trabalhar. E aí eu escolhi vir trabalhar. Naquele momento era o que fazia mais sentido para mim, para o que eu queria. Como eu sou do interior, né, geralmente cidade pequena tem oportunidades restritas, né? Isso. E eu sonhava muito alto, eu tinha vontade de muitas coisas e a sensação que eu tinha era que eu não iria conseguir realizar tudo aquilo. Já com 17 anos? Já com 17 anos. Na verdade, eu comecei minha carreira vendendo jornal. Com mais ou menos uns 8 anos, Sério? Eu descobri que as pessoas ganhavam dinheiro vendendo jornal. Então, todos os dias à noite, quando terminava o jantar, eu recolhia o jornal lá na rua, ia de casa em casa recolhendo, e no outro dia de manhã cedinho eu ia com meu pai na feira para vender. E sabe o que é? Eu até fiquei lembrando disso hoje, né? Quando a gente está falando da trajetória e tudo. Uma coisa que me lembrou e me trouxe uma coisa muito positiva. O meu pai e a minha mãe, eles me incentivavam a fazer, não porque a gente precisava daquele dinheiro, sabe? Entendi. Mas quando eu dizia alguma coisa, os meus pais, eles nunca me podaram. Eles diziam assim, mas minha filha, você tem certeza? Eu tenho, que isso dá dinheiro. Eu lembro que a primeiro R$1 que eu ganhei, que eu recebi lá vendendo o jornal, né? E eu fiquei tão feliz, eu lembro da cara do meu pai olhando e dizendo assim, não acredito que ela está fazendo isso, né? Eu não acredito que eu também estou acompanhando ela nisso, né? Que legal, cara. Acho que foi a primeira vez assim que eu peguei em dinheiro meu, né? E o segundo foi realizador. O segundo foi com o meu primeiro sutiã. Eu descobri que tinha uma fábrica na rua que eu morava, que ela fabricava sutiã e eu já estava perto de precisar usar. Aí, meados aí de 8, 9 anos, mais ou menos, logo depois do jornal, quando eu descobri que ganhar dinheiro é bom, né? Bom, né? Então, eu fui lá na loja e lembro demais quando eu disse assim, olha, a minha pergunta foi essa. Eu não perguntei quanto custava um sutiã. Eu perguntei quantos eu preciso vender para ganhar um. Aí a dona achou super engraçado aquela piveta fazendo isso. Eu disse assim, se você vender 3, eu te dou 1. Aí eu disse, então o meu vai ser esse aqui. Peguei, já vesti, porque eu já tinha certeza que eu ia vender os outros 3 e levei os outros 3 para a escola, voltei com o dinheiro e com a encomenda de mais 5. Olha então, só. Caraca, que legal. Sempre tive uma visão assim, um pouco à frente do meu tempo, né? E deixa eu ver o insight, né? Por exemplo, eu vejo você hoje uma pessoa diferenciada, tá? Eu vejo você dessa forma, uma pessoa diferenciada. Vejo no Jonas também um cara muito diferenciado. Semana passada nós entrevistamos o Jorge aqui. Cara diferenciado. O resultado mostra. E ele começou também muito cedo a vender as coisas. Você vendeu pão. Olha o pão, né? Pão, dindim. Pão, dindim. E aí eu refletindo aqui, falo que essa galera toda começa a ganhar dinheiro cedo. Eu também tinha um cara que morava próximo à minha casa, cara. E esse cara, ele carregava uns caminhão de coco, assim, coco. E aí quando ele chegava com o caminhão, ele tinha que descarregar os cocos. Mano, isso era muito bom. Porque ia eu e meus amigos pra lá pra cima, seu Zecão lá, e começava a descarregar os cocos. E a gente ganhava dinheiro com isso. Era bom essa sensação de ganhar dinheiro. Então, às vezes a gente percebe que pessoas que hoje performam bem são, às vezes, aquela vontade de querer fazer alguma coisa, já estava presente lá na infância, né, cara? Lá na infância. Isso é interessante, Você né, falando, eu acho muito legal isso aí, que tipo assim, o pai incentivar, né, é fundamental, de apoiar. Por exemplo, você falando isso, eu com 10 anos de idade, 10, 11 anos, minha mãe colocava eu para vender dindim, pastel, coxinha, como o Paulo estava falando aqui, saia nas oficinas, aquela caixa de isopor do lado, saía vendendo, né? Não gostava, né? Eu queria estar em casa, dormindo, brincando e tal, mas era uma necessidade daquele momento, mas aquela soma de tudo aquilo, que às vezes você tem que fazer o que não gosta para conquistar aquilo que gosta, né? Que você quer. E daí o que acontece? Você vê que, tipo assim,
as pessoas que trabalham nessa área de empreendedores são empreendedoras, têm visão, crescimento e tal, elas começam muito cedo. Não é abrir mão dos estudos, né? Não é abrir mão de brincar, da alegria, mas também trabalhar essa mentalidade que hoje em dia é muito difícil. É mais difícil. Aprender a ter responsabilidades, né? Entender a relação com o dinheiro, que é uma coisa que, graças a Deus, hoje as pessoas já olham mais para isso. Eu já vejo alguns pais preocupados com isso hoje. Mas na nossa época não existia isso, de ensinar a lidar com o dinheiro, a conquistar as coisas. Não tinha muito isso. A gente era dependente dos pais e aí tá tudo bem, né? É verdade. E, infelizmente, assim, algumas pessoas cresceram desse jeito e ficaram adultos ainda com esse mesmo pensamento, né? Então, realmente, eu sempre pensei diferente. E, lembrando disso hoje, assim, eu sou muito grata aos meus pais, porque eles nunca podaram essa veia empreendedora que eu tinha, né? Perfeito. Porque muitas pessoas Cortar são as podadas asinhas, nesse sim, momento, né? sim. Tanto que um dia meu filho chegou em casa e disse assim, mamãe, eu quero vender água mineral. Aí eu falei, Foi por muito que você legal. quer vender água mineral? Ele fez, porque o último livro que eu li, Rick Chester, Aham. né? O último livro que eu li contava a história de Rick Chester e ele ganhava dinheiro vendendo água mineral e eu já fiz todas as contas de quantas águas eu preciso vender para comprar meu celular, que aí seria o primeiro celular dele. Aham. E aí, quando terminou, ele terminou de contar e eu, meu Deus. Que legal. E agora, né? E agora, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer a ele que ele não deve fazer isso? Mas aí eu me recordei do meu pai, quando eu disse que queria vender jornal. Quando eu disse que queria comprar o primeiro sutiã. Ele não disse não vá, Ele né? não disse não. E eu fiquei pensando sobre isso. Não é porque precisava, mas se ele sente isso, por que não incentivar, Isso. né? E aí incentivei, fizemos a logomarca, caixinha, e ele foi para a praça, não sei se vocês viram Sim, isso, eu lembro, mas você ele, mostrou. ele foi para a praça e conseguiu comprar o celular dele com a água que ele vendeu, né? Então, isso trouxe uma responsabilidade, uma visão dele sobre a importância do dinheiro, né? Eu lembro uma passagem de João Kepler que ele fala que um dos filhos dele, não sei se era Davi ou se era o outro lá, levou docinhos pra vender na escola. Aí o pessoal da escola ligou pra ele: ô João Kepler, tá tudo bem com você por aí? Tá acontecendo alguma coisa? Tá passando por alguma crise? Você tá precisando de O ajuda? pensamento é interessante, né, cara?